São Paulo tenta contratar goleiro John do Santos. Botafogo monitora. O São Paulo procurou o Santos para tentar contratar o goleiro John, que sequer viajou com a delegação do Peixe para o jogo contra o Fortaleza neste domingo. O Botafogo é outro interessado no jogador e monitora a situação. John é reserva de João Paulo e vê com bons olhos a possibilidade de ter mais espaço em outros clubes. O Santos, porém, ainda analisa valores e discute internamente a possibilidade de liberar o goleiro, que tem contrato até dezembro de 2024. O São Paulo, atualmente, tem o garoto Thiago Couto no gol, já que André está lesionado. Além disso, negociou Thiago Volpe, que vinha sendo reserva na atual temporada. Já o Botafogo tem como uma das metas da janela contratar um goleiro jovem. A intenção é ter uma opção para Gatito Fernandes, que é frequentemente convocado pela seleção paraguaia e aos 34 anos tem, por vezes, de ser preservado. O Santos pronunciou por nota oficial. Segundo o texto, o Santos FC informa que recebeu uma proposta de outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro para a transferência do goleiro John. O clube santista entende que o atleta quer atuar, mas avaliou a oferta como baixa para o seu valor de mercado e a recusou prontamente. O Peixe pretende contar com John até o final de seu contrato, renovado em 10 de agosto do ano passado até dezembro de 2024. O clube também informa que o jogador solicitou ao treinador Lisca para não ser relacionado para a partida deste domingo, diante do Fortaleza, devido à possível negociação. Recentemente, o Santos recusou uma proposta do Estoril, de Portugal, por John. Na ocasião, o clube justificou que não queria se desfazer de um goleiro considerado importante no elenco e por empréstimo. Na época em que o time era dirigido por Fernando Diniz, no ano passado, ele revezava na função com João Paulo e era titular até sofrer uma lesão no joelho direito que o afastou da restante da temporada. O camisa 22 retornou à meta santista após quase um ano sem atuar e teve participação decisiva na vitória do Peixe contra a Universidade de Quito, no Equador, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois, teve outra partida segura contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro tem expectativa de obter a cidadania italiana até o fim do ano, o que auxiliaria no mercado europeu. Segundo informações do TNT Sports, o São Paulo estuda a possibilidade de uma troca envolvendo empréstimos de um ano de John e Rigoni, atacante que está em baixa no São Paulo. A negociação entre os rivais paulistas é de empréstimo de um ano, com valor de compra definido. Santos busca opções após Tigre perder tempo para responder sobre Blondell. O Santos trava uma dura batalha com o Tigre para contratar Lucas Blondell. O clube argentino resiste e a negociação alternou entre o quase fechado e o quase descartado nos últimos dias. O Tigre avaliou Blondell em 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais. O Peixe ofereceu menos pelos 70% que o Tigre tem no contrato, e os argentinos preparam uma contraproposta. O problema principal não é o valor, mas a forma de pagamento. Sem dinheiro à disposição agora, o Santos sugere uma entrada de 10% e o restante parcelado em 4 vezes. O Peixe até pode aumentar a quantia oferecida, desde que as parcelas também aumentem. Esse é o impasse atual. O Tigre terá uma reunião entre seu presidente, vice-presidente e diretores hoje, dia 25, e prometeu uma posição final ao Santos até terça-feira, dia 26. Uma alternativa para o Peixe é negociar com o Atlético Rafaela. O clube da Argentina detém 30% de Blondell. Dessa forma, o Santos poderia comprar um percentual menor do Tigre. Aos 25 anos, Lucas Blondell é titular absoluto do Tigre e deseja ser negociado. Ele já externou essa vontade ao presidente e ao técnico e tem contrato até 2025, acertado com o Santos. O Tigre, porém, estica a corda ao máximo. Diante desse impasse por Blondell, o Santos procura por alternativas no mercado. Como publicou o jornalista Vene Casagrande, Eric Meza, do Colón, está nos planos. Meza tem 23 anos e também é titular absoluto. Seu valor de mercado é maior em relação a Lucas Blondell, mas o Peixe tentaria um empréstimo com obrigação de compra. Santos tem interesse no zagueiro William Rocha, do Portimonense. O Santos tem interesse na contratação de William Rocha, zagueiro do Portimonense, do Portugal. O jogador de 27 anos negociou com o São Paulo no começo da temporada. A negociação não é fácil, a princípio. O Portimonense não aceita liberar o William por empréstimo. O defensor quer atuar no Peixe e vê o retorno ao Brasil com bons olhos após pouco jogar no seu país. O contrato termina em 30 de junho de 2023. O Santos busca formas de viabilizar o acordo. Depois de passagem pela base do Flamengo, o zagueiro de 1,93 m de altura jogou na Desportiva, Grêmio B e Votuporanguense, antes de reforçar o Cova da Piedade, clube que abriu as portas dele em Portugal. O William está no Portimonense desde 2019. O Santos tem 4 zagueiros à disposição no elenco profissional.
Eduardo Bauerman, Maicon, Luiz Felipe e Alex. Maicon está no departamento médico para tratar lesão na panturrilha. O técnico Lisca recorrerá à base em caso de necessidade. Zabala, Derek e Jair do Sub-20 são as alternativas. A negociação com Mário Fernandes, lateral direito que também pode atuar como zagueiro, não avançou. Depois de não conseguir Pituca, Santos deve tentar novamente Augusto e Almendra. Depois da negativa do Kashima Antlers para ter o volante Diego Pituca de volta, a diretoria santista já tem outro nome que deve ser consultado nos próximos dias. Trata-se de Augusto e Almendra, do Boca Juniors, que o Santos tentou contratar em março. Com contrato até junho de 2023, Augusto já demonstrou que não quer renovar com o clube argentino. O jogador é visto como um talento promissor e se encaixa na procura do Santos para um meia clássico, além de atuar como volante, o que melhoraria muito a articulação das jogadas com o ataque. Aos 22 anos, Augusto tem na carreira 69 jogos, 6 gols e 4 assistências, e 10 jogos pelas categorias de base da seleção argentina. O jogador também já recebeu sondagens do Flamengo e Internacional no Brasil, além de clubes do futebol argentino, mas ninguém chegou a fazer proposta ao clube chinês. Pensando em se reforçar para a continuidade da temporada, a diretoria, com o aval do técnico Lisca, vai buscar no mercado um lateral direito, um zagueiro, um meia de ligação e um atacante de lado. Outros nomes até podem chegar, se for entendido que são oportunidades de negócio. Santos não recebe resposta e vê a negociação com Mário Fernandes esfriar. O Santos não está otimista pela contratação de Mário Fernandes. O Peixe ouviu as condições que o atleta deseja, fez uma proposta que considerou boa e não recebeu resposta nos últimos dias. O contrato de Mário no CSKA da Rússia está suspenso. A princípio, o lateral direito disse que não devia trabalhar nos próximos meses para acompanhar a gestação de sua esposa. Na sequência, viu o Santos com bons olhos e abriu possibilidade. Ele tem 31 anos e esteve na Rússia por 10 anos, onde se naturalizou. Revelado pelo Grêmio, Mário foi negociado com o CSKA em 2012. O jogador passou por seleções brasileiras de base, mas acabou no time principal da Rússia, onde disputou a Copa do Mundo de 2018. Mário Fernandes é lateral direito, mas também pode atuar como zagueiro e volante. A conversa com ele foi iniciada em junho, ainda com o ex-executivo de futebol Edu Dracena. O atleta também foi procurado pelo Atlético Paranaense recentemente. Com essa indefinição sobre Mário, o Santos tenta fechar a contratação de Lucas Blondel, lateral direito argentino do Tigre. Essa negociação está avançada.